Depois que a gente fizer as partes mais básicas aqui do nosso curso, eu vou levar vocês para fazer uma pesquisa de alinhamento de sequências, como a gente faz na bioinformática, sabe? Nós vamos conectar num servidor e tal, fazer uma prática bem louca. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre esse programa BLAST, mas usando a própria internet. Por isso que eu vou navegar aqui nessas páginas aqui, tá? Vou até fechar o resto aqui para não me confundir muito. Então, a gente tinha um computador onde a gente dava aula, que ele tinha sobrado na formação de um cluster, e a gente falou, o que a gente vai fazer com esse computador? A gente falou assim, vamos colocar nossas aulas lá, e por um bom tempo a gente dava aula lá, né? E aí, como é que a gente vai chamar a máquina? A máquina fica em Ribeirão Preto, né? Nós vamos chamar ela de Pinguim. Então, não é por causa do Linux, é por causa do Chopp da Antártica, né? Que tem o pinguim. Aqui tem um pinguim na Savassi também, mas lá, nossa, se for para Ribeirão Preto, vai no pinguim e toma lá uns 10 chopp com bolinho de bacalhau, que é muito bom. E eu estou gravando isso. Então, vocês vão clicar aqui nesse link Pinguim, e aqui é onde eu costumo dar as aulas de bioinformática, que é toda quinta-feira às 10, ou também, se você quiser ver elas um pouquinho, para ter uma ideia, aqui no ensino remoto, logo depois do curso de vocês, tem as aulas de bioinformática aqui, ó. Vocês podem acessar e tal também, só para ver como é que é. Eu vou dar uma introdução para vocês de como que funciona na próxima aula, e aí depois vocês podem, se quiser, fazer o curso inteiro sozinhos aqui, porque está tudo gravado, né? Então, beleza, eu convidei vocês então para ir na Biodados e clicar no link Pinguim. Eu vou começar por essa aula aqui, que se chama Curso de Extensão de Bioinformática. Era um curso que a gente fez lá no Laboratório de Informática do ICB, e era de extensão, e era pago. A galera pagava uns R$ 800 por mês, e tinha aula todo sábado, e a gente podia contratar monitor, era uma loucura isso aqui. Mas a aula aqui hoje vai ser de graça, não tem que pagar não. Mas eu tinha feito essa aula aqui, onde curso de extensão em bioinformática, né? Onde na primeira aula eu falei sobre um monte de coisas que um bioinformata tem que saber, que é saber achar informação de genes na literatura, então tem uma explicação aqui, como consultar bases de dados de genes e tal, na letra B, tal. Esse hominho aqui é muito interessante, isso aqui é meio trabalho feito para a prova, né, sobre genes, genômica. Se alguém fala para você, faz um trabalho sobre P53, se você aprender a usar essa base aqui, dá para fazer, o trabalho está pronto, né, tem até o link aqui. A base de dados de estruturas de proteína, ele vai ensinando, né? Base de dados de proteína, tudo isso aqui não precisa de aula não, você vai clicando aqui e vai vendo como é que faz e tal, né? Então aqui tem umas coisas interessantes sobre vias bioquímicas, chama pathway, né? Mas eu quero mesmo fazer uma brincadeira com vocês nesse número 2 aqui, que é como que a gente se informa sobre sequências mesmo, né? E a aula é mais sobre a segunda parte, que é o BLAST, mas todo mundo acha que o BLAST é um software para ficar comparando as sequências para decidir a similaridade entre elas, tá? Ele faz uma similaridade, tá bom? Realmente faz. Só que ele não é um software bom para comparar sequências. Comparação de sequências mesmo, quando a gente vai comparar uma proteína que a gente está estudando com a de outros organismos,
para isso a gente usa um alinhamento múltiplo, né? A gente pega várias sequências e cria um alinhamento múltiplo. Eu não vou dar um curso de alinhamento múltiplo aqui, mas eu vou alinhar umas sequências com vocês, tá? Vocês já estão nessa página... É roxa essa página? É, né? Meio roxa. Vocês já estão nessa página roxa aí, né? Beleza. Eu costumo abrir várias abas, né? Eu clico com a rodinha do meu mouse, o botão do meio, mas também tem aquele negócio de mandar abrir numa nova aba. Eu vou abrindo abas com as coisas. Então, aqui, eu vou me concentrar nessa frase aqui de alinhar estas sequências com multi-align. Então, eu vou abrir uma aba para esse cara, uma aba para esse cara. Antes, eu vou ler a frase que está aqui, né? Alinhamento múltiplo é quando você quer fazer um artigo, um trabalho, né? Fazer o seu TCC, fazer um trabalho para um congresso do ICB, Semana do Conhecimento. Aí você vai querer comparar a sua sequência com outras, né? Então, nesses momentos, você usa esse tipo de alinhamento aqui. Então, eu vou primeiro pegar essas sequências aqui, vou abrir numa outra aba, ó. Ela está aberta aqui numa outra aba, tá? E o multi-align, eu vou abrir numa outra aba ainda, ele vai ficar aqui à direita, né? Multi-align e as sequências, tá? E aqui professor, eu vou ficar rapidinho, mantendo meu tutorial. Diga. Eu entrei aqui no biodados.cb.fmg.br e tal, aí tá lá naquela página branca. Pinguim. Numerado, 1, 2, 3, 4, 5, um tanto de número, e aí como é que eu faço para ir nessa roxa que você tá mesmo? Tá vendo esse pinguim aqui em cima, ó? Calma aí, deixa eu ver sua tela aqui. Eu tô com a tela dividida. Achei, né? o pinguim, achei o pinguim. Achou o pinguim. Sim. Eu ainda tô com a tela dividida. Vocês estão se vendo aqui e aqui. Aqui eu vou no pinguim, tá? E aqui eu estou no curso de extensão em bioinformática.html. Esse link aqui, tá? Cliquei. Cheguei. Beleza. Uma coisa que eu esqueci, eu estou mostrando as duas aqui, mas agora eu vou mostrar só essa para minha letra ficar maior, né? Vocês não precisam ficar... Aí vai ficar mais legal. Eu vou compartilhar a tela da esquerda, tá bom? Então, eu nem estou me vendo aqui, porque no Google Meet eu consigo me ver. Nesse daqui eu não consigo me ver. Então, eu estou só vendo esse cara aqui, e provavelmente ele está um pouquinho maior para vocês agora, porque ele está projetando naquela telazinha do Teams, né? E vocês devem ter o seu navegador do lado. Então, eu tenho a minha roxa, e vocês a roxa de vocês, essa que é a ideia, tá? Então, o que eu faço aqui, vocês fazem aí. Então, beleza. Professor, o meu que não é possível acessar o site. Você acha que é o navegador? Não. Você deve ter posto um www na frente. É só colocar biodados no... Eu trem do pinguim. Eu tô no negócio do biodados.icb. Biodados, né? Aí eu apertei aqui, e o @pinguim, correto? Não funciona pinguim. Onde você achou esse aí, e o @pinguim? Tem esse aqui, né? Esse daqui é velho, eu vou tirar daí. É o pinguim que tá antes, ó, do ladinho, tá? Beleza. Aí vai. Eu tenho que tirar aquele lá. Aquele lá era um truque bacana. Agora eu não chamo @pinguim, eu chamo outra coisa. Então, aqui eu estou no curso de extensão em bioinformática HTML. Eu tenho a minha roxa aqui, vocês devem ter a roxa de vocês do lado, roxo com roxo. Bom, então, eu falei para vocês que tudo que está aqui no número 1, se vocês quiserem, vocês podem fazer sozinho, porque ele vai explicando, vai mostrando, tal. É um monte de informação que você pode ter sobre os genes, mas a informação que a gente usa muito no dia a dia é pegar uma sequência e brincar com elas. Então, primeiro nós vamos ver o alinhamento múltiplo, que é quando você quer comparar sequências mesmo. Aqui, a gente vai realmente olhar a similaridade entre elas, desde o primeiro aminoácido até o último, tá? O que eu fiz? Eu abri
duas abas aqui assim, ó. Eu uso, vocês podem usar o botão da direita e fazer abrir o link em nova aba, mas eu costumo clicar com o botão do meio e ele já abre aqui, ó, né? E aí eu vou abrir o multi-align também. Essa aqui ainda não, vou abrir só esses dois caras. Multi-align. Beleza. Bom, tem umas coisas aqui para vocês irem conhecendo depois, se vocês quiserem, mas ele serve para você pôr as sequências aqui para fazer o alinhamento múltiplo, né? As sequências aqui estão um pouco espalhadas, fala. O meu não apareceu esse multi-align aí que você falou, não. Bom, veja bem, eu abri duas abas, né? Esse multi-align aqui, se você clicar, ele vai abrir aqui mesmo. Mas só que aí você não vai poder ficar lendo o que é para fazer. Então, eu abri uma nova aba, tá? Ok, beleza. Beleza? Desculpa. A ideia é essa. E essas sequências aqui também você vai abrir numa nova aba, tá? Né? Para você ter as sequências e o multi-align. Bom, aqui são sequências que eu acho que são de passarinho. Eu não me lembro direito. Ah, não, isso aqui não é. Olha, ratos norvégicos é um rato. Bos taurus é um boi. O resto, eu não sei se é peixe ou passarinho. Professor, eu pesquisei aqui, é peixe. Peixe, né? Beleza, peixe. São vertebrados mais primitivos, né? Aí eu tenho um exemplo de um animal de fazenda ou selva, que é um ramo da evolução, e o outro, o rato, ele está mais próximo de nós. Rato, coelho e roedores e primatas estão de um lado, né, na evolução. E boi, lhama, vaca, morcego, cavalo, urso, cachorro, gato, todos os outros bichos ali estão num outro ramo lá, mas não importa muito. A gente tem um representante do boi, tem um representante de roedor aqui, e tem peixes aí. O jeito mais fácil é dar Ctrl A aqui, ó, Ctrl A para pegar todo mundo e Ctrl C, tá bom? Ctrl A, Ctrl C. Se você quiser, você faz assim também, né? Só que aí tem que ficar arrastando o mouse até lá em cima. Ctrl A, Ctrl C é melhor, né? E aí a gente simplesmente vai colocar esses caras na janela do multi-align que está prontinha para nós colocarmos aqui, tá? Ele colou, ó, tá tudo lá para cima, né? Se você for analisar aqui, ele já colou, né? Eu tenho quase certeza que isso aí são mioglobinas, mas eu não tenho tanta certeza assim. Acho que são mesmo. Daqui a pouco a gente vai olhar isso aí. Então, ele tem alguns parâmetros para você ficar olhando e tal, mas o mais importante mesmo aqui é o botão de Start Multi-Align, tá? Então, vamos lá. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o alinhamento múltiplo. Ele vai comparar todas essas sequências entre si e te mostrar onde elas são iguais, onde elas são diferentes, entendeu? Qual que é o tipo de resultado que ele tem, então? Tem uma figura branca aqui assim, né? Que ele mostra, né? E aqui, para vocês entenderem, é como se fosse uma partitura de maestro, né? O maestro lê violino, viola, cello, contrabaixo, flauta, clarinete, saxofone, né? Quando ele vai lendo assim, ele chega até o final, quer ver? Vocês vão ver aqui assim, ó. Ele está na posição 1, 10, 20, 30, 40. Quando ele chega lá no 130, não dá para comprar um monitor tão compridão, né? Que está caro. Então ele pula a linha e repete todo mundo aqui embaixo, tá? Primeiro grande ensinamento de como que o computador vai mostrar para você o alinhamento múltiplo, né? Então, você está vendo aqui o nome do bichinho, né? Aqui você tem o rato, o boi e o rato aqui no final, né? E é o mesmo os organismos que você tinha lá, tá? Os peixes, o boi e o rato. Os peixes, o boi e o rato, tá? Beleza. Segundo,
pode reparar que todas as suas proteínas começam com metionina, mas as do peixe começam um pouquinho mais para lá, né? A proteína do boi e do rato tem um trechinho a mais no início, né? Então tá sobrando aqui assim. E aí ele tenta, no programa de computador, colocar todos aqueles aminoácidos que são bem iguais juntos, né? Esse programa, ele pode ser calibrado, depois você olha mais ele, mas ele está calibrado para pintar de vermelho todas as vezes que for exatamente o mesmo aminoácido. E se for aminoácido conservado, por exemplo, aqui, SSSRR, só um S aqui, ele pinta a coluna de azul. Preto é quando já não tem mais tão a ver, está um pouco divergente. Então, vamos olhar para os vermelhos, né? Onde será que são as regiões mais importantes dessas proteínas, né? Tá vendo esse lugar que está cheio de vermelho? Isso daqui é uma evidência de que isso foi muito conservado na evolução, tá? Porque todos os peixes e o boi e o rato têm o mesmo aminoácido, né? Muito bem. Um outro ensinamento que eu tenho que falar para vocês é que o computador, se ele quisesse, ele podia desenhar uma alcinha para colocar esse F e esse G aqui, tá vendo? Ou esse F e esse G aqui. Uma alcinha para fora. Mas, assim, é muito difícil para ele desenhar uma alcinha para querer representar que esses caras têm um pedacinho a mais. Então, ele coloca tracinho em quem pula direto. Então, nas proteínas de peixe, do D já pula direto para o A, tá? E na proteína de boi e de rato, tem uma inserção aqui, FG, tá? Quando você faz esse tipo de comparação, não dá para você saber se teve uma inserção ou se o peixe perdeu, tá? A gente, quando tem vários bichos para comparar, a gente consegue decidir quem seria a raiz da filogenia aqui. Muito provavelmente, esses caras ganharam a sequência, tá? Os peixes não tinham, e o primeiro vertebrado terrestre, né, pode ter sido um sapo, né, ele ganha esses dois caras. O importante para vocês é que, tecnicamente, esse D e esse A são contínuos nas proteínas do peixe, tá? Então, todas as vezes que você vê um tracinho, significa continuidade, né? Deixa eu ver onde mais tem tracinho. Esse alinhamento tem só poucos tracinhos. Tem um tracinho aqui onde tem um K que foi inserido aqui, e esse peixe, ele tem um T, mas ele perdeu uns neguinhos aqui, tá? Ele perdeu um nucleotídeo aqui. Então, tem alguma coisa que aconteceu nessa linhagem de peixe. Eu diria que por aqui já dá para saber que esse peixe, ele não é muito parecido com esses, não. Então, pode ser que, por exemplo, divergiu para o ancestral desses peixes de cima, e aí esse peixe daqui está meio separado, tá? Bom, isso daqui também para dizer para vocês que, se você for fazer filogenia, uma análise filogenética, ela parte do alinhamento múltiplo, tá? Uma das coisas para as quais um alinhamento múltiplo serve é para fazer depois uma árvore filogenética, tá? No próximo tutorial tem um jeitinho de fazer árvore filogenética lá, não é o objetivo de hoje, era só mostrar para vocês o alinhamento. Então, vocês podem ver que as proteínas estão todas inteiras, elas começam aqui, terminam aqui, é uma comparação global, o objetivo é mostrar onde elas são mais similares mesmo, tá bom? Beleza, então assim, eu estou tentando apresentar para vocês para que serve o alinhamento global, porque a minha aula de hoje é sobre alinhamento local. Então, primeiro eu falo quando eu quero comparar sequências, como eu faço, né? A função aqui é comparar a similaridade delas, ver onde elas são mais similares, né? Então, é isso aí, cumpri a minha obrigação. Deixa eu ver se tem um reset aqui em algum lugar.
Senão a gente dá um back aqui. Jurava que tinha um clear. Não tem? A gente pode ir para trás aqui assim. Aqui se você volta uma, tem um clear. Então você já deixa esse cara clear. Essa aba aqui de sequência você pode fechar, para não confundir. Você fica com uma aba de multi-align e vazia. Se você quiser, você pode até fechar essa aba de multi-align e abrir de novo aqui, ó. Só que agora eu vou abrir estas sequências aqui, tá? Estas, né? E eu vou ter que abrir o multi-align porque eu fechei. Então eu tenho aqui estas sequências e o multi-align. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os bichos aqui, eles estão abreviados por um mnemônico que chama Homo sapiens, né? Deixa eu ver aqui mais aqui. Drosophila melanogaster, tá? E C. elegans, que é um verme, né? Cairnorhabditis elegans, tá? Então aqui são outros tipos de proteínas e a gente vai dar um Ctrl A, Ctrl C, né? São proteínas também, vocês estão vendo aqui código de uma letra dos aminoácidos, né? Então, assim, eu peguei estas proteínas aqui, vou colocar no multi-align, tá? Peguei estas proteínas, Ctrl A, Ctrl C, vou no multi-align e vou colocar aqui, tá? Só para fazer um outro alinhamento múltiplo, tá? E aí você dá um Start Multi-Align. Beleza. Aqui tem mais um exemplo de proteínas aqui assim, né? Já já eu vou fazer um blast com elas para a gente poder ver que proteína é essa, tá? Então aqui também a gente tem as proteínas humanas aqui, a de Drosophila e a de C. elegans e mais uma humana aqui, tá? Então elas estão partindo do primeiro aminoácido, fazendo uma comparação global, tá? Ao ver um alinhamento múltiplo, você já consegue ver que essa região é muito importante, porque é conservada na Drosophila, no C. elegans e na gente, tá? Tem muita coisa muito conservada aqui, tá vendo? Né? Beleza. Tem exemplo de inserção e deleção? Tem aqui, né? Nessa daqui, a gente tem um LGHAV, que só tem nessa proteína humana aqui, tá? Tanto as de C. elegans e Drosophila não tem. Então, aqui, eu chutaria que isso foi uma inserção nessa proteína, tá? Então, assim, uma das proteínas humanas tem uma inserçãozinha. As outras vão direto desse cara para cá, tá? As humanas estão indo de T para cá e tem uma que está indo de V para R, outra de I para cá, né? C. elegans e Drosophila estão indo de I para cá. E tem uma humana aqui que parece que deve ser mais antiga, tá? Que está indo de I para cá, né? Essas aqui também de I para cá. Essa daqui humana, que está indo de V para R, talvez seja mais recente, né? E essa daqui que tem uma inserção tá indo de V para cá, né? Então parece que mutou, né? Mutou o I para V, depois o K para R. Então, não se preocupem com tentar adivinhar a filogenia aqui, mas o software que vai tentar adivinhar a árvore filogenética vai usar essas informações que eu estou mostrando para você, tá? Ele vai ponderar o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo em toda a proteína, e ele vai construir uma filogenia, tá bom? Inclusive vai comparar as humanas e ver qual é a mais antiga, qual é a mais nova, vai fazer uma árvore. Tá? Bom, senhoras e senhores, quando você está interessado em similaridade entre elas, você faz uma análise assim, para mostrar onde elas são mais similares, onde elas são mais diferentes, entendeu? É aqui que a gente está usando mais similaridade.
E essas similaridades aqui são a base para fazer a árvore filogenética, tá? Eu não posso mostrar como que faz, são vários programas e tal, e é meio caixa preta mesmo, a gente não estuda como que cada um faz, estuda mais ou menos a teoria, né? Mas cada um tem algum tratamento de dado muito difícil e tal, e a gente só usa eles e faz a árvore. Vou fechar essas duas aqui, tá? E vou voltar aqui para o meu lugar. Bom, eu costumo fazer uma brincadeira de procurar objeto, né? Deixa eu ver se eu consigo na minha câmera, nem estou vendo minha câmera aqui. Deixa eu ver onde é que está a minha câmera aqui. Eu estou com fundo, então não sei se eu consigo mostrar esse objeto. Alguém tem em casa um objeto parecido com esse aqui? Vocês estão vendo esse objeto? O meu é bem bonito, não precisa ser tão bonito. Alguém tem um objeto parecido com esse em casa? Eu posso tentar outro objeto. Uma lupa não, professor. Ninguém tem? Deixa eu ver. Eu tenho, só que ela é pequenininha. Você tem? Beleza. Eu tenho muitos objetos aqui na minha casa. Eu peguei um meio estranho que estava na minha mão aqui assim, e eu fiz uma pesquisa. Na casa de vocês tem muitos objetos, né? E eu consegui encontrar um objeto que é parecido com o meu, tá? Quem que foi que tem objeto aí? Eu, Yara. Dá para mostrar ele ou não, Yara? Ou, não, mas assim... Não dá. Mas beleza, vocês entenderam que a Yara tem um objeto parecido com o meu. Beleza. Aí eu pergunto para a Yara, né? Yara, o que é o seu objeto? O que ele é? É uma lupa. É uma lupa. Então, eu vou fazer agora com vocês uma brincadeira semelhante. Suponha que eu estou estudando um organismo novo, um girino da Serra do Cipó, tá? Eu peguei o girino, fiz o sequenciamento do RNA dele, né? Transformei em cDNA, sequenciei, e eu estou com uma sequência na mão de girino, tá? Eu não sei o que ela é. Eu vou usar um programa que eu vou demonstrar para vocês, aonde eu vou comparar o que eu tenho na minha mão com tudo que tem no banco de dados, né? E aí eu vou, com esse programa, selecionar uma coisa bem parecida com a minha sequência. E aí eu vou perguntar, banco de dados, o que é essa sequência aí? Ele vai falar, isso aqui é uma lupa. Uma lupa não. Vou falar, isso aqui é uma actina. Então, eu vou supor que eu estou identificando o meu objeto, entenderam? Então, suponha que eu não saiba o que é esse meu objeto. A Yara me falou, olha, de todos os objetos que eu tenho na minha casa, tem um muito parecido com o seu, e é uma lupa, Miguel. Aí eu falo, então isso aqui é uma lupa, né? Beleza. Eu tenho umas mais fuleiras lá no outro computador aqui do lado. Essa daqui era uma meio artesanal aqui, que era da minha mãe. Então, é isso que eu vou te mostrar para vocês. Então, é um software diferente. Eu não quero alinhar minha lupa com a lupa da Yara, senão eu pegaria todas as minhas lupas que eu tenho aqui, a da Yara, e fazia um alinhamento múltiplo e ia comparar do primeiro aminoácido até o último. Eu não quero fazer isso. Eu quero rapidamente encontrar em todas as sequências que existem depositadas no GenBank qual é a mais parecida com a minha, tá? E aí eu quero que ele me fale que sequência que é aquela, e aí a gente chama, é o verbo anotar, eu anoto a minha sequência, né? A sequência do girino, não a minha, tá? Eu anoto a sequência do girino. Então agora a gente vai abrir também numa outra aba o BLAST que está aqui, ó, tá? Estou no número 2, fiz o multi-align, aqui embaixo tem um link para o BLAST, eu espero que funcione. Eu cliquei numa outra aba e funciona. Não cabe muito na janela toda, né? Mas funciona. Engraçado, como é que eu ando para a direita aqui? Hein? Bom, não preciso andar para a direita. Então é assim. Então lá deve estar escrito que é para clicar em Nucleotide Blast, tá? Blast de nucleotídeos. Vocês vão clicar aqui no Blast de nucleotídeos.
Para quem perdeu, eu estou nesse link de Blast aqui, eu cliquei para abrir uma nova aba, e quando abriu aqui a página do Blast está aqui, ó, eu cliquei no Nucleotide Blast. Vai abrir um formulário para mim, para eu brincar de usar o Blast de nucleotídeos, tá? Aqui tem aqui, eu vou dar só uma diminuída na minha, eu faço um Ctrl- aqui, vocês conseguem ler assim, né? Tá bom, né? A minha sequência eu vou colocar aqui, tá? Então lá vou eu para o tutorial. Primeiro, para aprender como é que o Blast funciona, eu vou querer que vocês tentem adivinhar uma sequência de um organismo lá no banco de dados do GenBank. Então, na verdade, nós vamos psicografar uma sequência. Nós vamos tentar imaginar, pensar uma sequência e escrever ela aqui, tá? É uma aula de psicografia, tá? Funciona melhor se você segurar o seu nariz assim, desse jeito, e digitar só com uma mão, mas demora mais. Então, vocês vão fazer o seguinte, lá naquela janela do Blast, vocês vão colocar um sinal de maior e o seu nome, pular uma linha e digitar 5 linhas de sequência psicografada. Vocês vão tentar imaginar, né? Então, vamos lá. Vocês abriram o Blast, né? Aí vocês vão colocar um sinal de maior, porque isso é o que a gente chama de formato FASTA. E aí vocês vão colocar seu nome, tá? E vão pular uma linha. E aí, vocês vão criar 5 linhas de uma sequência usando ACGT. Então, você coloca um dedo em cima do A, um dedo em cima do C, outro em cima do G e outro em cima do T, e começa a digitar aqui uma sequência. Pensa no organismo, tá? Pensa no organismo, tenta psicografar um pedaço do DNA dele aqui. 5 linhas do DNA que você pensou. Vamos lá. Eu estou na 5ª linha? Não sei se estou na 5ª linha. Deixa eu ver aqui. Minha tela ficou menor do que eu estou acostumado. 1, 2, 3, 4. Falta uma aqui para mim ainda. Deixa eu ver aqui, acabar a luz, eu estou perdido. Pronto, tá? Eu coloquei aqui. Aí vamos ver aqui se tem que mudar alguma coisa. O banco de dados que está sendo procurado é o banco de dados de todas as sequências não redundantes. Está escrito aqui, ele chama NR. NR significa todas as sequências depositadas, e eles tentam tirar aquelas que são iguaizinhas para não ter redundância, por isso que chama não redundant, tá? Mas é assim, é o banco de dados de todos os nucleotídeos que existem, tá? Engraçado, eu estou no BlastN aqui, estou. Então, todas as sequências do mundo. E aí, eu vou fazer o seguinte, essa opção, presta atenção aí, ó, o programa Selection, quando ele otimiza para sequências muito similares, ele usa o Megablast, é só para ir mais rápido, tá? Eu não quero que vocês usem o Megablast, porque o Megablast, ele vai exigir, deixa eu ver aqui, o algoritmo parameters, o Megablast vai exigir 28 bases exatamente iguais para começar a brincadeira. Eu quero que vocês mudem para BlastN, tá? BlastN. O BlastN ele mudou para 11, né? Então, o que acontece? Ele vai criar pedacinhos, deixa eu mostrar aqui no começo. Ele vai criar pedacinhos de 11. Deixa eu ver se eu consigo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Ele vai pegar esse pedacinho e vai comparar com o GenBank. Depois ele vai pegar esse pedacinho seguinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.
tá? Ele pega todos os pedacinhos de 11, do primeiro até o 11, do segundo até o 12, do terceiro até o 13, entendeu? Todos os possíveis pedacinhos de 11 que tem nessa sua sequência, ele vai comparar com o Gem-Bank. Por incrível que pareça, mais de 70% do Gem-Bank não vai ter nenhum pedacinho de 11 parecido igual ao seu, tá? Assim, sequência de 11 perfeitinhas. Esse número, ele vai aumentando com o tempo. Quando eu comecei nessa vida, ele era 8, agora ele está 11. Ele joga fora qualquer sequência que não tenha pelo menos a semente igual à sua. Depois, ele vai tentar esticar, vamos supor que ele achou esse cara de 11 aqui. Ele vai caminhar para a direita, né? Sempre pontuando todas as vezes que a base for a mesma. Se a base for diferente, ele vai tirando ponto, tá? Até o momento aonde ele começa a entrar no prejuízo, tá? Se a partir daqui, por exemplo, ele só tira ponto, tira ponto, tira ponto, tira ponto, tira ponto, ele volta onde começou o prejuízo e para. Ele fala assim: Miguel, eu alinhei essa sequência daqui até aqui, tá? E ele vai andar também para o começo da sequência, né? Eu estava aqui, então ele vai andar para o começo da sequência. Então isso aqui é um alinhamento local. Ele começa numa sequência de 11, que é a semente. Aí ele vai para a direita, vai para a esquerda, até ele começar a entrar no prejuízo, até a pontuação só diminuir. Entenderam? Então, ele vai achar a sequência que tiver esse parecimento local, né? E vai te falar quem ela é, tá? Então, é isso. A gente colocou aqui, trocou para BLAST-N, pode clicar no BLAST. Agora, vamos ver quem vai ter psicografado uma sequência de lá, tá? Quem não conseguir psicografar, vai sair escrito assim: no hits found, né? Que não encontrou nenhum hit. Aí você pode digitar de novo. Eu, por acaso, não tive nenhum hit found. Eu vou até fazer de novo para tentar conseguir alguma coisa, enquanto vocês me falam se apareceu alguma coisa aí para vocês. Meu também não achou, não. Eu também não achei nada, não. Não acho nada também. Hã? O nosso Alguém não achou achou nada, alguma coisa? não. Hã? Ninguém achou nada? Vamos tentar todo mundo fazer de novo. Volta lá no BLAST-N. Você pode voltar no BLAST aqui, ó. Vai no BLAST de nucleotídeo, né? Coloca um sinal de maior, escreve seu nome, tá? Eu vou colocar mais AT agora. Faz lá assim, né? Vou tentar não colocar mais de uma do que da outra. Clicar de duas em duas, alguma coisa assim. Vamos tentar. Não é possível que a gente não vai conseguir achar nada igual. Eu vou mudar aquele número de 11 para 8, tá? Porque achar 11 seguidinho é muito difícil. Mas se eu falar para ele, acha 8 seguidinho, quem sabe ele acha, tá? Vou fazer essa brincadeira muito com 8. Agora eu tô com poucos alunos, porque se eu tivesse com uma sala de 40 lá, ele ia achar, tá? Beleza. Vocês vão fazendo aí, tá? É muito importante, porque agora vocês vão conhecer tudo sobre o assunto. Eu acho que vai ficar no BLAST-N mesmo, do jeito que você tá, só que aqui nos parâmetros, né? Onde está escrito Word Size, você pode colocar 7. Ele não trabalha com 8, não. Está trabalhando com 7, tá? Muito bem. Esse threshold aqui tá 005, danado. Não sei se a gente consegue colocar. Ele tá vindo com threshold de 0,005. Que droga. Eu posso tirar. Então, vocês vão ter que clicar nos parâmetros avançados aqui, tá? Algoritmo e parameters.
vocês vão ter que tirar o expect threshold aqui, tá? Ele está limitando para 0,05, eu não quero que ele limite. E o word size pode trocar para 7, tá bom? Expect threshold você tira o valor, deixa 100, e esse aqui para 7. Eu quero ver se ele roda sem threshold nenhum. Deixa eu lá. O que é esse expected threshold? Eu vou mostrar para vocês, porque vai mostrar os valores de expect threshold que a gente alcançou. Eu vou mostrar na real, vai ser melhor. Expected threshold é um limite, né? Ele fala assim, qual que é o limite que você quer que eu mostre para você? Ele colocou 0,05. Eu estou querendo que saia números maiores que 0,05 e menores, né? Então, eu tirei o threshold. Ele está rodando, né? Ele não reclamou de eu tirar. Eu vou mostrar para vocês quando cada um de nós tiver valores diferentes, né? Ainda não. Essa página vai ser updated em 17 segundos. Ele está procurando. Continua. Professor, o meu achou aqui um tantão. Então, beleza. Ele deu uma tabela, né? Qual que é o valor de tracinho value que ele deu para o primeiro cara lá em cima? Eu espero que o meu apareça alguma coisa, né? Porque senão você... Não sei se você consegue compartilhar. O meu deu 1.3. 1.3. Por isso, tá vendo? Porque O meu também deu. né? O meu deu menorzinho. Então, esse negócio aqui... O seu deu quanto? O meu deu errado, eu acho. Deu 9E-04. O seu é o melhor que deu. O seu é o melhor que deu. O meu? Eu vou explicar. Eu vou explicar para vocês. Então, primeira coisa que Qual que é o valor que vocês estavam olhando também? A gente está olhando um valor aqui que eu não consigo falar em português. Valor de A gente sempre fala e-value, que a pronúncia do em inglês é i, né? E-value. Ninguém nesse mundo fala e-valor. A gente fala e-value, tá? Então, qual que é o valor do e-value? Vamos perguntar quem que é o maior. O maior eu vi aí que é 1, alguma coisa? Quem tem o maior valor de e-value? Não, 1, o meu deu 4.8 aqui, o maior. 4.8. O meu deu 4.7, quase. 4.7, 4.8. O meu deu 6,05, tá certo? Tá certinho, mas deixa eu já explicar o que aconteceu com ela. É notação científica, igual o Excel também. Esse significa, por exemplo, 1 menos 10 significa 1 vezes 10 elevado a menos 10, entendeu? Como que é o seu mesmo? É 6 elevado a menos 0,5. 6 vezes... 6 vezes 10 elevado a menos 5, entendeu? É um número bem pequenininho o seu. 6 vezes 10 elevado a menos 5. Isso é a notação científica. 6 vezes 10 elevado a menos 5. Alguém tem um número com expoente maior, que seria um número menor? Alguém pegou menor do que 6 vezes 10 a menos 5? Não, né? Muito bem. Então, temos o maior e temos o menor. Então, agora que eu quero falar uma coisa muito séria com vocês. Eu tenho uma seita lá na biologia, né, que se chama seita de que o BLAST infere homologia, tá? Porque a quase totalidade de professores e tal, se você perguntar, nossa, eu tive uma aula de BLAST, ele serve para medir a similaridade entre as sequências, né? Eu mostrei para vocês como mostrar a similaridade, né? Que é o alinhamento múltiplo, tá? A similaridade que esse danadinho faz é na conta do score, tá? Eu tive aqui 54.5. Você que teve 6 vezes 10 a menos 5, o seu score deve ter sido mais de 100, né? Quanto que deu o score para você? Meu score deu 60,8. 60,8, beleza, um pouco maior.
E a galera que teve número bem grande, teve um score menor, não teve? 20, quanto que deu o score de vocês? O meu de 4.8 foi tudo 45.5 ou 44.6? Os valores de score estão 46.4. próximos, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: ele faz um alinhamento local, do jeito que eu expliquei para vocês, para tentar descobrir qual que é a sequência mais similar com a sua. Quando para de alinhar, ele desiste. Nós vamos ver os alinhamentos, eu acho que está em... Deixa eu ver se está aqui para baixo. Agora ele mudou, os alinhamentos estão numa outra aba aqui, né? Alinhamentos, né? Tem uma aba alinhamentos. Vamos olhar a aba alinhamentos? Ó. Se você for na aba alinhamentos, ele vai mostrar os mesmos caras que ele está mostrando lá, tá? Esse aqui foi o meu melhor alinhamento, tá? Você vê que é uma porcariazinha, tá bom? O segundo está aqui, o terceiro está aqui, o quarto está aqui. São alinhamentos pequenininhos. A moça que teve aí um nivelo bem pequenininho, deve ter tido um alinhamento um pouco melhor aqui, né? Um pouco maior, tá? E você que teve um valor de nivelo 4, 6 ali, você deve ter tido um alinhamento até piorzinho que o meu, né? Porque o meu nivelo, ele deu 0,010, tá? O meu está chegando próximo de 1 aqui, né? Mas não está tão bom quanto o dela, que ela está na 10 a menos 5. Está na quinta casa decimal, tá? Ela tem um 6 na quinta casa decimal. Ela tirou 0,00006, né? 6 vezes 10 a menos 5, né? Então, o que acontece com o BLAST? Vou voltar na tabela aqui para mostrar as descrições, né? Ele mede a similaridade? Ele mede, tá? Tanto que ele mostrou o alinhamento aqui, tá? Igual o Multi-Align fez para as proteínas inteiras, ele mostrou um alinhamentozinho. Ele mede a similaridade? Mede, tá? Todo mundo que fala isso está certo. Mas depois que ele mede a similaridade, ele faz uma conta, como se ele fosse um daqueles caras de cassino, chama dealer ou croupier, né? Aqueles caras onde você vai jogar 21 com ele, sabe? Que tem o cara do cassino. Você abre as cartas, né? Aí você tem uma certa pontuação. Aí ele vai jogar, né? Ele vai jogar para ver se ele ganha de você ou se ele não ganha de você. Se ele achar que ele consegue ganhar de você fácil, ele vai botar bastante dinheiro, vai te desafiar. Se ele achar que ele não ganha de você, ele deixa você levar o que está na mesa lá e pronto, ele não te desafia, né? Então, você joga, tem a sua pontuação, que é a pontuação que vai ser dada pelo score. Aí o BLAST calcula quantos alinhamentos, ao acaso, ele teria melhores que aquele seu que você teve, né? Você já abriu suas cartas, né? As minhas cartas são essas daqui, tá? Eu tenho esse alinhamento. Ele calcula quantos alinhamentos melhores que o meu ele teria, tá? O valor, é o nivelo, tá bom? Quantos maiores que o meu ele teria. Se o BLAST consegue ter 4 alinhamentos melhores que o seu... Quanto deu? 4,8, é isso? Isso. Se o BLAST consegue ter, por mera chance, 4,8 alinhamentos melhores que o seu, entendeu? Você vai apostar dinheiro nessa mão? Melhor você bater na mesa, né? E sair, entendeu? Pegar, jogar de novo. Esse jogo você desiste, né? Você corre, você foge. Porque o BLAST teria 4 alinhamentos de chance maior, né? A mais do que o seu. Então, a chance de ter aquele alinhamento ao acaso é muito grande. Mas não há probabilidade, porque a probabilidade vai até 1, tá? Quando chega na terceira casa decimal, na quinta casa decimal, como a da nossa colega, você pode confundir até esse valor como um valor de probabilidade. Nominalmente, ele se parece com a probabilidade. O BLAST tem a chance de ganhar dela de 10 a menos 5, entendeu? 6 vezes 10 a menos 5.
Então, o BLAST está estimando com esse value qual que é a chance daquele alinhamento ter sido encontrado por mero acaso. Gente, nós todos psicografamos uma sequência aqui, né? Nenhuma delas é de verdade. Então, vocês estão vendo que sequências psicografadas estão tendo um valor de value entre 10 a menos 5 e 4,8. Então, todo esse intervalo aqui, você tem que considerar como ao acaso. Se porventura você tiver um i-value de 10 a menos 35, 10 a menos 50, a gente acabou de calibrar aqui. Não vai ser por acaso, tá? Se ele encontrar alguma sequência lá que for um i-value 10 a menos 50, né? Você vai descartar o acaso. E se você descarta a hipótese do acaso, por que a sua sequência se parece com aquela lá do GenBank? Porque elas são primas, porque elas são parentes, né? Em biologia a gente fala, elas são homólogas, elas tiveram uma origem comum e depois divergiram, né? Elas são parentes, né? Elas vieram de uma sequência única, elas são homólogas. Então, senhoras e senhores, o BLAST serve mesmo para detectar sequências homólogas, tá? É para isso que ele serve. Ele vai te dar um valor de value. Você que vai falar assim, cara, tá muito baixo esse valor. Então, isso me sugere que elas são homólogas. Cara, esse valor está acima de 1. Então, a sequência que eu digitei não é homóloga daquela que estava lá no GenBank, não, entendeu? Você vai descartar os seus resultados, porque 4 é um número muito alto. É igual a gente fazer um teste estatístico. Vocês fazem estatística? Estou fazendo bioestatística. Então, vocês vão ter o p-value, né? P-valor, né? É mais ou menos parecido. Não chegou isso, não. Não, mas você vai ter um índice que vai te dizer se dois resultados são iguais ou diferentes, né? Ele te fala a chance de ter sido, de você estar errado. Se a sua chance for 10 a menos 5, é bem pequena para p-valor. Então, basicamente, senhoras e senhores, o i-value é o valor que a gente olha num BLAST, tá? Ele faz a similaridade mesmo, né? Você vai ver aqui, ó, identidades, 59 em 72, 82%. Mas ele calcula um score, e com o score, ele calcula um i-value. E esse i-value aí vai dar base para você achar se esse parecimento é obra do acaso. No meu caso porque o número não é tão pequeno assim. Mesmo a colega que tirou 10 a menos 5 não é um número muito baixo, tá? Então, a gente pode dizer que todo mundo aqui realmente gerou uma sequência ao acaso e o parecimento que aconteceu foi mero acaso, tá? Se esse value for 10 a menos 50, a hipótese do acaso está rejeitada. Se você rejeita o acaso, qual que é a hipótese alternativa? Homologia, tá? Todavia, né, a gente está chegando aqui na Carnaval, aí vem Quaresma, aí vem festas juninas, a gente não sabe se já vai estar tendo aula, mas então, por favor, não falem lá no ICB que o BLAST serve para identificar sequências homólogas, detectar homologia. Vocês podem ser queimados numa fogueira, tá bom? Se perguntarem, para que serve o BLAST? Você fala, para detectar similaridade entre as sequências, tá bom? Tá? Então, eu sinto muito, eu crio uma seita, vocês podem participar, né? E que é o segredo que vocês têm que guardar, que o BLAST serve para detectar homologia entre as sequências, tá? Vocês podem ser queimados numa fogueira se vocês falarem isso daí lá no ICB, tá? Que serve para detectar homologia. Mas eu expliquei direitinho, né? Ele vai calcular um score com base na similaridade, né? E depois ele vai calcular quantos alinhamentos ele conseguiria por acaso. 4, então é muito por acaso. 10 a menos 5, ainda é por acaso. 10 a menos 50, não vai ser por acaso, tá? Então, vocês aprenderam como é que faz aí o BLAST. Vamos ver agora, então, ó.
aqui está tudo que a gente fez, é isso, né? Agora a gente vai usar um outro blast, que é um blast para proteína. Tem esse pezinho aí de peptide, né? O protein, né? Blast P. Ele vai alinhar aminoácidos contra aminoácidos, tá? E nós vamos alinhar aquelas sequências que, se bobear, nós até já usamos. Vocês estão perdidos aí? Vamos lá no meu tutorialzinho, né? Passa essa parte verde aqui, que foi o que a gente acabou de fazer. E agora tem uma frase assim, ó, vamos submeter ao blast P, que alinha aminoácidos contra aminoácidos, estas sequências, tá? Então, você vai ter que abrir a janela do blast, porque se você não fechou, você usa ela mesma. Você clica naquele blast que tem ali, ó, você volta para o início, tá? Porque agora eu vou usar... Cara, eu não consigo mexer na minha barra navegadora aqui. Minha barra navegadora está meio sumida. Que loucura, ela sumiu mesmo. A minha também tá, pessoal. Também Tem que tá. diminuir a tela. Tem que diminuir a tela, né? Mas dá para ver, esse cara aqui é o Protein Blast, tá? Vou aumentar aqui só para vocês verem, né? Então, esse cara aqui é o Protein Blast. Vocês podem clicar aqui assim, ó. E ele vai abrir Protein Blast aqui. Se você tiver no Blast, você pode usar Blast P também aqui. É só clicar. Isso aqui são abas, né? A gente acabou de usar o Blast N, é uma aba, né? E a gente vai usar o Blast P. Eu ainda vou ensinar para vocês o Blast X, que é o objetivo da aula de hoje. Eu vou no Blast P. Não sei porque eu cliquei, tá lento hoje lá. Eles vão muito sem dinheiro para comprar servidor novo e tem muita gente querendo usar. Vai, pô. Blast P, tá? Então, eu estou na minha abinha de Blast P e na minha outra aba eu vou lá procurar onde eu estava, né? Passei a parte verde. Vamos agora submeter ao Blast P estas sequências aqui. Então, eu abri aqui. Eu troquei isso aqui, nossa senhora, isso aqui tem mais de 15 anos que eu fiz. Ainda tem aqui, ó, teste 2, teste 3, teste 3 de novo. Um dia eu troco isso, né? Tem que criar vergonha e troco. Mas tá aqui desde sempre. Então, agora, nós não vamos pegar todas, não. A gente vai pegar só a primeira teste 2 aqui, tá? Aí você vai copiar, tá? E vai jogar lá no Blast aqui, tá? Vai colar. Beleza? Pode ser Quick Blast. Pegar só um deles? É um só, é um de cada vez. Blast é um de cada vez. Põe uma de cada vez. A gente vai analisar uma de cada vez e vai anotar em algum lugar o que elas são. Colocou ali, pode dar Blast, tá? Não precisa trocar nada, não. Lá vai ele. Agora vocês têm uma proteína. Eu vou mudar esse tutorial e eu vou enfiar uns nucleotídeos aleatórios, porque vai dar um match muito perfeito com a que está no banco de dados. Ó. Ele já chegou aqui. Então, vejam, ele tem várias descrições aqui, mas todas elas estão dando um i-value de 0, tá? 0 significa que a chance de ser ao acaso é 0. Se não é o acaso, então você identificou homologia mesmo, tá? O meu deu... O seu não deu 0? Não, o meu deu erro. Uai, sumiu o erro. Ah, não, peraí. Deu erro. É Blast N, não é? Não, Blast N já fez. Agora é Blast P. Ah, tá. Então, beleza. Desculpa. É por isso que ele deu erro. Ele falou assim, como é que eu vou comparar uma sequência de aminoácidos com uma base de nucleotídeos, né? Ele falou isso. É Blast P. Então, o que aconteceu? Se você for ver o alinhamento, né? Aqui o alignment, né? Você vai ver que é um alinhamento excelente, né? Desde o primeiro aminoácido até o último, tá? Certinho. Eu vou até ver se lá no fim tem algum alinhamento meio safado. Deixa eu ver se tem. Nem tem. Todos eles estão perfeitos. Ó, tem um aqui que tem uma troca de nucleotídeo, né? Na minha sequência tinha A,
e no banco de dados estava G, nessa sequência aqui, que é a P53 de Homo sapiens mesmo, mas tem uma troca aqui. Eu tenho que ensinar para vocês essa palavra aqui, ó, chamada query, tá? Abre os microfones aí, quando eu contar até 3, vocês vão falar query. 1, 2, 3. Query. 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 Isso. Tá? Eu tenho um aluno que não consegue, ele fala query. Não é query, query. Query. Professor, como é que você chegou nisso aí mesmo que eu perdi? Eu fiz um blast P com aquela primeira sequência, ó. Eu passei a parte verde. Não, mas eu tô falando pra chegar. Eu fiz o tudinho, mas pra aparecer isso aí. Você não sacou ainda aquelas abas que ele tem aqui em cima, ó. É no Alignments. Cheguei, achei. É isso aí. Aí eu desci tudo e achei um cara lá que tinha uma coisa trocada. Tá? Então é só para mostrar para vocês que os alinhamentos foram da porra. E agora a gente tem que saber o seguinte: como que eu vou chamar essa proteína? Aqui é o caso da lupa, entendeu? Eu achei no banco de dados a lupa e eu quero que ele me fale o que é para eu saber que eu tinha mandado uma lupa. Então ele me falou aqui que é uma proteína chamada P53, tá? No primeiro alinhamento era P53, na segunda também era P53, na terceira era P53. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar que a minha primeira sequência é uma P53, tá bom? Vocês anotem aí para mim, por favor. A primeira sequência era uma P53, tá bom? Aqui, para a gente voltar ao BLAST, você pode dar um back aqui assim, ó. Tem que dar muito back, porque ela fez refresh. Melhor clicar em BLAST aqui assim, ó. Melhor você clicar no BLAST e ir no BLAST P de novo aqui, ó. Clica nesse quadrado de protein prot. Já está preparadinho aqui. Aí nós vamos mandar a segunda, tá? Desde o sinal de maior, porque ele pediu para você mandar uma sequência no formato FASTA, tá? Você copia a segunda, coloca aqui, cola, né? E aí roda o BLAST. Lá vai ele. BLAST P. Então é assim que funciona. Se você tiver um pedaço de sequência qualquer e submeter ao banco de dados, ele vai encontrar, tá? Vamos até fazer um truque aqui, vamos pegar 35 aminoácidos só, que é o que você conseguiria sequenciar na câmara fria, e vamos mandar para ver se ele acha sempre a mesma coisa. Ó, ele já viu aqui. Então aqui ele está dizendo que é um trocador de cloreto ânion exchanger, um carregador de soluto. Tá vendo? Você tem um problema quando você faz um blast desse jeito, que só na bioinformática eu posso explicar para vocês como que soluciona. Aqui não. Mas você tem que dar uma olhada nas várias anotações que ele pegou. Primeiro vamos ver aqui, né? Ele tá dando tudo i-value e 0. Acho que até o final ele vai como i-value e 0. Então, todos os alinhamentos são legais, né? Bem bacana. Você vai descartar o acaso, então você vai ficar com a resposta da homologia. E aqui você tem o trocador de cloreto, tá? Exchanger é o trocador de cloreto. Ele troca cloreto por sódio, né? Cloreto por sódio, eu acho. Então, você tem um trocador de cloreto na segunda posição. Anota aí que nós vamos ter que saber isso aí, tá? Vamos lá no BLAST. Clica nesse quadrado aqui para pegar o BLAST P. E vamos pegar o terceiro cara. É o segundo teste 3, né? Eu não tenho vergonha mesmo de corrigir isso, né? Copiar. Tá com uma cara de isso, hein? Vamos rodar para ver o que ele descobre. Então, era isso que eu queria ensinar para vocês. Eu vou ensinar umas coisas mais legais agora no finalzinho da aula, mas eu queria ensinar para vocês que o BLAST serve para isso, para identificar uma sequência possivelmente homóloga, né? Possivelmente porque o i-value tem que ser baixo, né? Então, aqui ele está achando uns caras com i-value 0 também,
e ele está falando que é uma quitina, tá vendo? A quitina, 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 tá? Então, a terceira sequência era uma quitina. Vamos fazer a última para ver o que é? Alguém já fez? Voltei aqui no Blast, pegar a última. Colocar aqui, colar. Vamos ver. Então, como é que era? P53, trocador de cloreto, a quitina. E vai ter esse cara aqui. Vocês têm aula de micro hoje? Temos. Eu não posso passar da... Tem que começar a terminar isso aqui, né? Então, isso aqui é um receptor de glutamato, tá? Eu vou fazer rapidinho aqui para liberar vocês para a aula de micro. Então, assim, é o receptor de glutamato. Beleza. Eu vou fechar a janela do Blast aqui e vou voltar no meu tutorial. Então, a gente identificou por comparação de sequências com o Blast, tá? E eu vou mostrar para vocês um outro programa de bioinformática que chama PSORT, ó. Vamos abrir com uma outra janelinha aqui assim, tá? PSORT, tá bom? Aqui, ele não quer o formato FASTA, não. Ele quer só os aminoácidos dessa janela, tá bom? Então, eu vou pegar aquelas sequências e eu vou pegar os aminoácidos aqui da primeirinha. Copiar. Vou colocar aqui no PSORT, tá? Colar. Como é que faz para submeter? Submeta aqui, ó. Submeteu. Ele vai rodar vários programas de inteligência artificial, onde o programa foi treinado com proteínas de membrana, de retículo endoplasmático, nucleares, citoplasmáticas, e ele treinou por aprendizagem de máquina, ele olhou para as sequências nucleares e achou coisas que ele acha que as nucleares têm. Ele achou coisas que as citoplasmáticas têm, e etc. E aqui ele rodou esse monte de programas que estão listados aqui, e no final ele faz um compêndio das anotações dele. Então ele acha que a P53, que é um fator de transcrição, né, tem 91,3% de chance de ser nuclear. Tá vendo? Então aquilo que a gente identificou como P53, esse programa identifica como nuclear. Vamos fazer rapidinho para poder liberar vocês todas as outras coisas, né? Eu volto aqui e dou um clear. A P53 era nuclear. A segunda era o trocador de cloreto, né? Eu não sei onde é que ele fica. Vou desculpar. Opa, desculpa. Tem que pegar só os aminoácidos, tá? Senão ele se atrapalha com aquele sinal de maior ali. Cola aqui, tá? Submete. Ele vai usar a inteligência artificial, todos os mesmos programas foram rodados, e aí ele soma os pontos e fala que a maior probabilidade é de ser de membrana plasmática. E o trocador de cloreto é de membrana plasmática, tá? Vou voltar, vou dar um clear. Agora vamos ver o que ele vai falar da quitina, né? Aqui está os aminoácidos da quitina, olha lá. Vamos colocar a quitina aqui, tá? E submeter a quitina. Vamos ver o que ele vai falar da quitina. Ele está analisando, ele olhou os sinais que a proteína tem de localização celular e falou que tem uma chance grande dela ser citoplasmática e tem uma chance boa dela ser de citoesqueleto, entendeu? A quitina está no citoplasma, mas ela forma o citoesqueleto. Ele mandou bem pra caramba, tá? Como é que isso aí funciona? Ele olha as proteínas e ele enxerga, o computador enxerga uma coisa que a gente não enxerga. Ele enxerga padrões nas sequências de todas as proteínas que eu sei que são citoplasmáticas e mostro para ele, e ele olha para todas elas e acha coisas em comum.
e com isso que ele achou em comum, que ele calibrou, depois ele analisa essa que o usuário vai dar para ele. Tá? São vários programas, cada um desses daqui é um programa. Se vocês quiserem clicar nesses azulzinhos, vocês vão ver. E aqui seria o último cara, que eu esqueci o que era, é de retículo endoplasmático, tá vendo? Então ele conseguiu ver tudo isso. Eu tenho mais um restinho de tempo, mas não sei se vai dar para eu fazer essa brincadeira direitinho com vocês. Não. Professor, Fala. só uma pergunta que eu perdi aqui. O que você tinha falado que era o query mesmo? Ah, desculpa. A query chama-se sequência de busca. É aquela que você está analisando, né? A sequência que você está enviando chama query. E lá no banco de dados, o alvo, o sujeito da sua busca, o resultado, se chama subject. Então, quando ele mostra o alinhamento ali, ele mostra o alinhamento da sua query em cima com a subject embaixo, tá? Também vai até o final da linha, pula, mostra lá, né? Ele mostrou umas 4 linhas lá e tal, porque não dá para fazer um alinhamento compridão, né? Então ele pula de linha. A query é a sua e o subject é o sujeito da busca, né? Query é o que você buscou e subject é o sujeito da busca. São as palavras que a gente sempre usa, né, nesse BLAST, mas significa isso. Query no dicionário é sequência em busca, sequência investigada, né, aquela que eu estou usando para investigar, e subject é o sujeito o resultado, né? Podia ser resultado e mine, né? E result, né? Mas é query subject. Tá bom, eu tinha que falar para vocês de um experimento que está narrado aqui. Vocês podem até fazer sozinhos e depois na próxima aula eu comento com vocês, tá? Eu tenho só 40? Quantos minutos eu tenho? Uns 12 minutos? Vou tentar fazer. Vou fechar aqui as coisas, né? E vou clicar o BlastX aqui para abrir numa nova aba, tá? E vou abrir numa nova aba esse cara aqui, tá? O disto, tá bom? Então eu quero descobrir o que é isso aqui, tá? Então vou dar Ctrl A, Ctrl C. E quando eu cliquei na aba do BlastX, ele já vai para a aba do BlastX. Olha que legal, aqui já foi, né? Então é só eu colocar aqui. Só que agora, meninos, eu vou querer que vocês façam uma mudança para mim aqui, tá? Eu vou querer que vocês escrevam aqui Homo sapiens, tá? Ele escreve aqui, você tem que selecionar. Esse é o Homo sapiens aqui, tá bom? Homo sapiens, tá bom? Eu tenho uma sequência de nucleotídeos, tá aqui, ó. Cadê minha sequência de nucleotídeos, né? Vocês estão vendo, né? É uma sequência de nucleotídeos, vocês estão vendo aqui. E eu estou procurando só no Homo sapiens, tá bom? Então, eu vou ver o que eu consigo saber usando a busca só no Homo sapiens. Vou dar um blast aqui. Eu estou fazendo um blast X, né, no Homo sapiens. Eu comecei o exercício ao contrário. Eu vou dar maior spoil aqui. Ele vai encontrar alguma coisa, tá? Ele já encontrou alguma coisa aqui, tá? Ele encontrou a telomerase, né? A subunidade catalítica da telomerase. E o Ivello que deu aqui, deu 4 vezes 10 a menos 32. Vocês acham que isso é por acaso? Não é por acaso. Isso daqui, ele está falando, ó, encontrei um homólogo para você.
Mas vamos dar uma olhadinha no alinhamento que ele fez? Lembrem, eu tinha mandado uma sequência de nucleotídeo, não foi? ATG, ATG, ATG. Esse BLAST, ele pega aquela sequência de nucleotídeos, essa daqui, e ele produz 6 proteínas com ela. Uma proteína lendo o código genético a partir da primeira base, a AAA, ACC. Outra lendo a partir da segunda base, taranã, taranã, tarará. E a terceira lendo a partir da terceira base. Então, ele tem 3 proteínas diferentes. Depois ele vai lá no fim, ele imagina a fita complementar e lê assim, CCC, né? E continua. Ou então ele começa pela segunda fase de leitura aqui, CCCAA. Ou então pela terceira, né? CCA e vai, entendeu? Então ele deduz 6 proteínas, começando pela primeira, pela segunda e pela terceira, a gente chama fase 1, fase 2 e fase 3, e aqui ele vai lá na complementar e faz -1, -2 e -3. Então ele criou 6 proteínas, e aí com isso ele comparou com as proteínas humanas, tá bom? Ele só comparou com humanos. E ele encontrou uma telomerase humana, né? Cuja sequência não alinha tão bem assim, tá vendo? É mais ou menos. Quando tem a letra, significa que é igual, e quando tem um mais, significa que ele pegou um aminoácido parecido, tá? E com L, tá bom? Quando tem um maisinho, é porque ele costuma dar pontuação positiva para esses caras. Então, olha o que você aprendeu sobre a telomerase, que tem um lugar aqui que deve ser muito importante, tá? O sítio catalítico dela deve estar aqui, porque está conservado entre a proteína desse bicho aqui e o ser humano. Essa telomerase é de um bicho chamado Euplotes. Tá? Então, os primeiros cientistas que acharam uma telomerase foi a telomerase de Euplotes. E aí eles procuraram no organismo humano e acharam a telomerase humana, e fizeram todos os estudos que a gente conhece de telomerase humana se deve ao fato de que alguém clonou a telomerase desse bichinho, provou que era telomerase e tal. Agora eu quero mostrar para vocês, para terminar a minha aula aqui, por favor, a gente vai tentar fazer um BLAST-N em Homo sapiens, tá? A gente vai pegar aqui o BLAST, a gente vai fazer um BLAST de nucleotídeos, vai pegar a mesma sequência, Ctrl+A, Ctrl+C, tá? E vai colocar num BLAST de nucleotídeos, também, onde fala organismo, a gente vai colocar Homo sapiens. E vai clicar aqui, tá bom? O organismo vai ser Homo sapiens e a gente vai procurar no Homo sapiens. Eu fiz a mesma busca com BLAST-N e com BLAST-X. O BLAST-N vai alinhar nucleotídeo contra nucleotídeo, né? O BLAST-X é que eu não tinha apresentado para vocês, eu fiz BLAST-N, BLAST-P e BLAST-X. O BLAST-X, X significa mudança de mundo. Ele pegou a minha sequência de nucleotídeo, transformou em 6 proteínas e comparou com a sequência de proteína, né, humana. Aí ele encontrou. Agora eu estou tentando achar uma comparação usando DNA contra DNA. Vamos ver que lindo resultado que vai ser, né? Bom, vocês entendem de evolução, né? Vocês sabem que um protozoário se separou do Homo sapiens há muito tempo atrás, né? Protozoário para cá, eucarioto para cá. Eucarioto pode ser planta para lá, fungo e animal para cá. Fungo para lá, animal para cá. Os animais vão evoluindo até chegar no homem, né? Então, as sequências são muito diferentes, né? Vamos ver, quando eu comparo a sequência de nucleotídeos, qual que é o grau de parecimento, qual que é o ivelo. Quando eu comparei proteína com proteína, deu 10 vezes 10 a menos 35. Vamos ver a comparação de nucleotídeo aqui. Vocês sabem, vocês estudaram comigo, o código genético é degenerado.
Tem vários jeitos de codificar arginina, vários jeitos de codificar serina, vários jeitos de codificar os aminoácidos, né? Então, durante a evolução, aqueles poucos aminoácidos que ficaram conservados entre a telomerase do euplotes e a nossa telomerase, no nível de aminoácidos, eles ficaram conservados. Mas se você for olhar o código genético deles, está tudo modificado. Apesar de eles codificarem os mesmos aminoácidos, o código genético variou bastante. Então, a variação que ocorre nos DNAs é muito grande. Nas proteínas, você tem uma pressão seletiva, né, para elas ficarem mais próximas. Então, se um dia vocês forem procurar genes muito distantes, vocês vão ter que usar uma comparação no mundo dos aminoácidos. E o que vocês aprenderam hoje é que tem um programa que pega os nucleotídeos e transforma em proteínas e faz a comparação no mundo dos aminoácidos, tá? Tá meio corrido, porque a gente está no fim da aula, mas vocês podem dar uma lidinha aqui no tutorial e tentar fazer essa parte aqui de novo, né? E aí vocês vão ver que é isso que vai acontecer. Vamos ver como é que sai o resultado aqui. Não saiu muito bom, não, né? Ainda não saiu. Deixa eu esperar aqui para terminar. 20h35. Vocês têm que tomar um copo d'água aí para entrar na aula, né? Bom, vai vir um resultado aqui. Opa, para mim veio, tá? Olha, sequências produzindo hits significantes. Olha o IVELO, 0,025, tá vendo? Eu não vou falar que esse resultado é decente, tá? O sumário gráfico é muito bom, ó. Ele mostra os pedacinhos que tá alinhado só, ó. Olha cada pedacinho vagabundo que alinhou, tá? E olha os alinhamentos, uns alinhamentos pequenininhos, tá vendo? Tá? Então, vocês aprenderam que a telomerase do euplotes, comparada DNA com a humana, dá essa porcaria aí. Mas se eu transformar a telomerase do euplotes em 6 proteínas e comparar com as proteínas humanas, que é o que o BLAST-X faz, aí ele vai dar um alinhamento bem decente. Porque as proteínas permanecem conservadas, os DNAs se transformam ao longo do tempo, porque o código genético é degenerado, né? Então, a diferença de nucleotídeos, vocês viram aqui, é muito grande. É a mesma comparação, tá? Sequência de nucleotídeo contra nucleotídeo, ou a mesma sequência transformada em proteínas, deu aquele resultado bacaninha que a gente teve. Tá bom? Eu vou fechar aqui a minha gravação